restauração. E para você que acompanha os episódios do podcast pelo YouTube, eles também estarão disponíveis nas plataformas digitais de streaming, o Spotify e o Deezer. Os links estarão na descrição e você também pode deixar suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos e também os seus pedidos de oração no inbox do Instagram, @strongyong, e também nos comentários aqui de baixo. Deus abençoe sua vida e nós vamos começar agora o nosso próximo episódio. O versículo que nós colocamos como base para esse tema é 1 Pedro 5, versículo 10 e 11, que diz: O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces, e a ele seja o poder para todo sempre. Amém. Nós conseguimos identificar nesse versículo algumas palavras que são chaves. Primeiramente, Deus, graça, Cristo Jesus, restauração, confirmação, fortalecimento e alicerce. Se nós formos colocar aqui sobre estes pontos, vocês acreditam que nesse processo final, que a pessoa já se encontra longe da escuridão, ela já se encontra fortalecida em fé, elas precisam agora serem restauradas em seus sentimentos, em seus pensamentos, nas suas casas, nos seus laços de amizade. Vocês acreditam que o processo de restauração, ele também engloba um processo de você precisar desabafar? E com quem nós poderíamos desabafar primeiramente? Bom, em Isaías, se não me engano, fala que Isaías desabafa, Deus falando conosco, através do livro: acalmam-se e ouçam, sentem-se e descansem, todos, renovem suas forças, reúnam-se em torno de mim, digam o que está no seu coração. A gente tem muita mania de procurar um amigo, de procurar qualquer pessoa, uma pessoa que a gente confia, mas às vezes ela não é a pessoa certa. A melhor pessoa que a gente pode desabafar e que, vai dar o melhor conselho, vai aconchegar a gente, vai acalmar, é Deus. Então, em todo momento, claro, tem aquele amigo que a gente confia, que Deus preparou para estar conosco em todos os momentos, mas eu acho que, ele nunca vai falhar em nada, e eu sempre desabafo com ele, porque eu acho que é a melhor pessoa, para estar comigo. E é interessante que no texto ele pede para que nós venhamos a parar. Sim. A vida do jovem, a vida de nós que somos jovens adultos, dos nossos pais, como a gente mencionou no segundo episódio, os nossos pais também passam por processos que são difíceis e que nós, às vezes, não conseguimos enxergar nos nossos pais esses processos. Mas a nossa vida sendo corrida, a gente nunca tem tempo e Deus nos pede: para, senta e diga aquilo que está no seu coração. É necessário que nós venhamos a nos esvaziar daquilo que tem entrado dentro de nós, que não é benéfico, é algo que nos faz mal, e que a partir do momento que eu sentar e falar: Deus, eu estou aqui, eu preciso falar contigo, preciso desabafar, porque eu preciso ser restaurado. E o processo de restauração ele vai vir através desse desabafo, E eu acredito que isso vai ser uma das ferramentas que estão ao nosso alcance, mas a gente não consegue enxergar quando nós estamos nesses períodos obscuros, E vejam que quando a gente senta e se coloca à disposição para falar com Deus, ele acaba nos mostrando e fazendo tipo se fosse um flashback, recapitulando tudo aquilo que a gente já passou e nos mostra como testemunhos para nós mesmos. Você passou por isso, por isso, por isso, que nem ele fala aqui no texto da base, Depois de terem sofrido por pouco tempo. A nossa vida, ela tem um período com Cristo, que já está determinado por Deus, Então, durante esse período, por pouco tempo do período da nossa história que já está determinado por Cristo, por Deus,
Ele sabe aquilo que a gente passou e aquilo que a gente irá passar. Então, ser testemunho de nós mesmos também é uma das ferramentas que podem ser colocadas para que nós venhamos a ser restaurados. Isso com certeza. Por exemplo, Davi, ele foi um rei, ele foi o homem segundo o coração de Deus, porém ele cometeu erros. Sim. Ele se sentia angustiado, ele falhou, ele tomou atitudes que ele, como conhecedor da palavra de Deus, por ele ser adorador na sua intimidade, onde ninguém estava vendo, ele sabia o que agradava e o que não agradava a Deus. E ele fez algumas coisas que estão escritas na Bíblia que desagradou a Deus e ele tinha consciência disso. Então era no momento que ele mais se angustiava, porque ele sabia que ele tinha entristecido alguém que ele sabia que o amava acima de qualquer coisa. E eu estava até comentando com a Ana na hora que a gente estava conversando, esse negócio de Deus nos levar aonde a gente parou, onde a gente errou, e a gente entender que aquilo ali poderia, de uma forma, vamos dizer assim, ter sido pior, poderia, ou você poderia ter tomado uma outra atitude, poderia, mas você não pode ficar remoendo aquilo, você não pode ficar preso ao passado. O problema de algumas pessoas hoje é que, eu tropecei aqui, eu fico ali porque eu tropecei ali, eu não olho, como é falado várias vezes na igreja, a gente olhar para a cruz está ali na frente, Jesus está do lado da cruz esperando a gente chegar até a cruz, deixar a nossa alma, deixar os nossos pesos, deixar as nossas frustrações por nossas atitudes. Porque as pessoas vêm e falam, eu não gostei da sua roupa, e a gente vai se entristecendo. Eu não gostei do seu cabelo, a gente vai se entristecendo. Só que a gente tem um Jesus que está ali falando assim, eu amo você do jeito que você está, do seu cabelo, do seu coisa, porque eu fiz você assim. Eu fiz você com essa personalidade, eu sou mais quieto, as pessoas não ficam muito perto de mim. Mas é essa a sua personalidade. É essa a personalidade que Deus está te dando, é essa a personalidade que você está expressando. Então, se você não consegue entender que tem alguém que te ama da forma com que você vai ficar procurando a sua alegria nas outras pessoas, você vai ficar procurando o seu ponto de amor nas outras pessoas, em coisas, em objetos. Tem gente que precisa ter um celular novo a cada mês, porque saiu um novo. Isso aqui é um celular, isso aqui é uma coisa que vai quebrar, que vai dar defeito, ou uma roupa. E você, perto de você sozinho, como que você se sente? Eu me sinto só, mas você nunca tá só. Você nunca tá só, você tem Jesus do seu lado, você tem o Espírito Santo que habita em nós. E eu tava pensando na sexta-feira, vindo pra vigília, eu tava falando, Senhor, eu deixei tantas vezes, eu procurei em tantas coisas a alegria, enquanto eu tava pegando a minha alegria e tava pondo na cruz de novo e falando, eu não quero. Eu quero beber, eu quero fumar, eu quero sair com os amigos, mas a minha alegria estava lá sendo crucificada porque as outras alegrias passavam. Eu quero algumas pessoas, eu vou tentar tirar minha vida porque vai ser melhor, eu vou me cortar porque me dá prazer. Só que tem alguém esperando somente para te amar, somente para te abraçar e falar assim, eu tô aqui. Por mais que a gente não veja, por mais que a gente não sinta, mas a gente sente. Tem uma música da Fernanda Brum, eu estava escutando esses dias, que ela fala, é real pra mim. Você respira, você não tá vendo o ar, mas a gente sabe que aqui tem oxigênio, porque a gente tá respirando. Sim. Você sente o vento, mas você não vê o vento. E com Cristo é assim. A gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe que Ele tá ali, a gente sabe que Ele tá ao nosso derredor, a gente sabe que Ele cuida, só que a gente às vezes demora pra entender que Ele tá ali. Isso é uma realidade. É engraçado, eu digo que é engraçado porque a gente consegue enxergar Cristo em todas as coisas, a gente sabe que os propósitos dele existem um fundamento e tem um princípio. Hoje pela manhã a gente estava exatamente conversando, sentado no hall, sobre essa questão de restauração, que o processo de uma pessoa que está com depressão, que está com alguma enfermidade, seja essa psicológica ou física ou espiritual, ela passa por processos, é uma matemática, né? Uma soma. Então ela vai somando decepções amorosas, decepções com amizades, decepções em casa, brigas, angústias interiores, processos e ensinamentos. Isso pode acontecer,
mas ela vai somando tudo isso e vai subindo um degrau. E ela vai subindo esse degrau, vai subindo esse degrau, até que no final da escada não existe mais nenhum outro degrau a não ser o declínio que ela vai ter de ceifar a sua vida, e isso deixará as coisas que ela fez para trás diversas marcas em diversas pessoas. Só que nesse pico, Cristo chega até ela e dá a oportunidade dela se virar para essa possibilidade de ceifar a sua vida e retornar ao lugar do erro. Retorna na tua casa e pede perdão para os teus pais. Retorna nos teus amigos e conserta os teus laços de amizade. Retorna no seu íntimo e veja em você aquilo que você pode melhorar. E você vai retornando para o lugar do erro, descendo os degraus, e você vai se consertando e restaurando aquilo que está dentro de você. Hoje de manhã na escola bíblica dominical, o presbítero Lucas, ele falou exatamente sobre isso. Fizeram um questionamento para ele e ele respondeu. Deus, ele fez até uma comparação daquele filme que fala do Thanos, como que é o nome? Guerra Infinita? Isso, ele pegou esse filme e ele falou lá do Doutor Estranho, que ele tem uma spoiler para quem não assistiu como eu, então eu aprendi tudo hoje. Se eu tiver errado, depois alguém me corrige. Vocês que devem ter assistido. Ele tem uma joia que ele consegue ir e voltar no tempo. Então, no momento que eles estavam lá naquele planeta que teria guerra, ele estava de corpo presente e viu mais de 100 e poucas possibilidades de fazer aquela batalha acontecer. E daquelas 100 e poucas possibilidades, apenas uma, eles sairiam vencedores. E aí ele explicou. Deus é da mesma forma com a gente. Ele consegue ver todas as possibilidades que nós vamos ter nas nossas vidas. Se o tio William permanecer desta forma, desta maneira, lá na frente ele vai ter X resultado. Agora, se o tio William ouvir as coisas que falam, dar ouvido ao mundo e se desviar dos meus caminhos, ele vai ter Y resultado. Ou seja, ele sabe que ele vai te dar a oportunidade de escolha. Só que no processo de restauração a gente precisa escolher ser restaurado, que foi justamente aquilo que você acabou de dizer. As pessoas, elas podem ou dar ouvido para as outras. Não gostei da tua roupa, eu acho que você fica melhor de verde. E fala, nossa, mas eu comprei essa roupa, eu gostei tanto. Né? Colocando algo material, que é mais fácil para a gente exemplificar. E às vezes não. A gente pode falar assim, tudo bem, foi um comentário, entendo, aceito, reconheço, mas não quero usá-lo, porque não me edifica e não me modifica. Permaneço a mesma pessoa. O processo de você ir se machucando é você dar essa vazão, essa entrada para que as coisas aconteçam em você. Então, tem até vamos dizer assim, um ditado popular que as pessoas usam é que a gente às vezes tenta agradar a todos e a gente esquece de nos agradar. E aí até o pessoal às vezes fala, se nem Jesus conseguiu agradar a todos. Porque se ele que era perfeito não conseguiu agradar a todos, não consegue até hoje agradar a todos, tem aqueles que não aceitam, que não querem reconhecem, não querem seguir. E então, se nós, com a nossa imperfeição, com os nossos defeitos, porque nós somos pessoas que temos defeitos, eu tenho um defeito diferente do seu, cada um tem o seu defeito, assim como cada um vai ter a sua qualidade. Somos indivíduos, imagem e semelhança de Deus, mas somos indivíduos, a própria palavra diz, diferentes. Então, se Deus nos fez diferentes e nos fez cada um com a sua imperfeição, cada um com, você fica melhor assim, você vai ficar melhor assim, Ele que determinou. Então, isso tem uma função. Se todos nós fôssemos iguais, seria, vamos dizer assim, chato. Porque a gente ia ser igual. A gente não ia ter nada que nos diferenciasse. Nós não teríamos várias profissões, porque todo mundo ia fazer a mesma coisa. O mundo seria uma coisa monótona, uma coisa quadradinha, certinho, e não é. Então, cada um de nós temos as nossas qualidades e temos o que acrescentar. Cada um de nós vivemos, passamos por experiências que eu posso chegar agora sendo mais velha que a Ana e falar assim, Ana, eu passei por isso, e para ela vai valer. A mesma coisa pode chegar para lá, eu posso chegar para você.
Então, isso vai acontecendo. E o que as pessoas precisam entender é que vai ter coisa que você vai fazer que você vai falar, meu Deus, se alguém souber, não sei o que vão fazer. Mas precisam saber, porque precisam saber que você errou em tal coisa, mas que Deus veio lá e falou assim, não, calma aí, ó, te levanta, continua andando. É igual quando uma criança cai. A criança tropeça e cai, a gente faz o quê? Levanta, vamos lá. E a gente é assim, a gente vive sendo uma criança. A gente vai tropeçar, a gente vai errar. É pra ir pra direita, a gente não quer ir pra direita, eu quero ir pra esquerda, e depois, ó, eu prefiro ir pela direita. E é assim que vai as coisas. O processo de restauração, ele é árduo, ele precisa passar por processos mesmo, de degraus, você sobe, você desce, você volta, você para, você fala, meu Deus, e agora? E você respira, entendeu? É algo que é contínuo até a volta de Cristo. E a gente sabe que a nossa primeira restauração, ela veio através de Cristo Jesus na cruz, né? E Cristo, ele se colocou à disposição para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, por essas dores que são dores que nós passamos. Ele sentiu tudo isso na cruz. E essa restauração é que vem sobre as nossas vidas quando nós aceitamos a Ele, deixamos Ele trabalhar, né? E vocês, nesse processo de restauração da vida de vocês, das leituras de vocês da palavra, o que vocês identificam, como que vocês se portariam, se assim eu posso colocar, para trazer essa pessoa que está nesse processo de restauração, mas ela ainda não consegue enxergar que ela está sendo restaurada. Como que vocês colocariam isso, explanariam, né, pro pessoal? Eu vou contar uma experiência minha. Algum tempo atrás eu passei dificuldades na minha família e eu desanimei, claro. E o maior erro, acho que de algumas pessoas, é tentar ser uma pessoa que não é, que ela não foi designada para ser. E por esse desânimo eu tentei ser aquela pessoa que eu estava vendo no altar, na igreja. Eu falei, eu quero ser igual aquela pessoa, porque ela é forte, entende? Eu quero ser aquele exemplo de pessoa. Mas eu não era, eu não tinha. Igual foi falado aqui, a Isa falou, tem pessoas que são para ser aquelas pessoas e outras não são. E não estava isso na minha mente, no meu coração. E eu tentei ser aquela pessoa. Então veio uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu não consegui ser aquela pessoa. Mas o processo de restauração, como você falou, e a Ana falou, vem muito de Deus. É você se enxergar, ver Cristo em você. E graças a Deus aconteceu isso comigo. Uma pessoa chegou em mim e falou assim, você quer ser exemplo daquela pessoa? Você não é. Você nunca vai ser aquela pessoa porque você é o Leonardo. Deus te fez Leonardo, entendeu? Tio William foi feito tio William, não vai ser outro tio William, entendeu? E essa pessoa me deu um presente, me deu um espelho. E falou assim, quando você se sentir triste, abatido, por ser aquela pessoa, por tentar ser aquela pessoa que você não é, olha esse espelho e vê Cristo em você, entendeu? Eu creio que o exemplo de uma restauração, acho que a principal é você ver Cristo em você, entendeu? Porque Cristo é perfeito. E automaticamente quando você vê Cristo, você não vê a perfeição sua, mas vê a perfeição de Jesus. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu tive uma experiência também igual ao Léo. Eu, por ser a mais nova na família, eu fui meio robotizada. Então a Ana Luísa vai ser assim, ela vai se vestir assim, ela vai usar cabelo desse jeito. Então eu cresci sendo assim, sendo o que as pessoas queriam de mim, o que a minha família queria de mim. E eu me sentia muito mal por isso, porque às vezes eu não queria estar usando aquela roupa, às vezes eu não queria estar num lugar e eu tava, porque por fato de eu ser mais nova, por fato de eu ser robotizada por todo mundo. E foi um processo de Deus usando pessoas para falar comigo que eu não era a Ana Luísa que as pessoas falavam. Que eu era a Ana Luísa, que me ensinavam quem eu era em Cristo. E hoje, graças a Deus, eu tô descobrindo ainda e, mano, é um processo assim muito... Nossa, você se descobre, você fala, mano, eu não era aquela pessoa. E você, ao mesmo tempo você fala, poxa, eu sou isso. Ao mesmo tempo você fala, nossa, eu sou essa pessoa incrível que eu sou. E você se descobre, sabe? Você fala, mano, eu não sou quem as pessoas falavam que eu deveria ser. Eu sou incrível e eu acredito que, mano, o que as pessoas falavam que eu ia ser
não chega aos pés do que eu sou hoje, descobrindo o que eu sou de Não ia verdade. condizer com o que Deus quer que você seja. Sim, exatamente. Entendeu? E é assim, vocês chegaram a escutar a última edição do podcast? Vocês ouviram o último episódio? No último episódio que a Mariana participou, ela falou justamente sobre espelho. E foi impressionante que até o Renato, que está na sonoplastia hoje, ele falou, né, que é engraçado como é forte esse negócio do espelho, né? Porque você se colocar à disposição de ir para frente do espelho e perguntar: o que eu estou vendo agrada quem habita dentro de mim? Quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, né? Então, tem agradado Ele? Será que esses meus pensamentos têm agradado o coração do meu Pai? Porque se a gente for colocar, como foi tratado também hoje na EBD de manhã, sobre como um pai terreno enxerga o teu filho e como o nosso Pai celestial enxerga o filho, são olhares diferentes. Porque, por exemplo, dentro da nossa casa, quando nós éramos pequenos, morávamos com os nossos pais, se o nosso pai brigasse conosco e nos corrigisse de uma forma mais rígida, a gente fazia o quê? Corria para a mãe. Então, se nós fôssemos correr para nossa mãe, o que ela poderia fazer? Não, filho, não, o papai ficou nervoso. Era isso que ele ia fazer. Só que com Deus é diferente. A gente vai até Jesus. Jesus, Deus me corrigiu. E ele falou assim: mas você está errado. Espírito Santo, Jesus falou que eu estou errado. Mas eu tinha te avisado que você estava errado. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ou seja, não tem para onde você correr. Você não tem uma mãe, ou no caso ao inverso, né? A mãe foi lá te corrigir, você vai correr pro teu pai. Não tem isso. Ele vai te corrigir porque ele te ama. Essa foi a diferença explanada hoje de manhã. Do amor de um pai celeste, de um pai espiritual, pro amor de um pai e de uma mãe terreno. Que ele vai falar assim: não, seu pai não. Não. Você está errado. Tem que mudar. Então essa questão do espelho é fantástica. E eu acredito que todo mundo deveria fazer um dia esse desafio, como a gente fala, né, quando a pessoa vai fazer atuação, esse laboratório. Porque se a gente for pegar as pessoas que atuam, né, o Leonardo faz teatro na companhia do Calil, e quando você vai entrar no personagem, você faz um laboratório. Você vai ver como que é ele, como que ele se comporta, qual que é o olhar, qual que é a fala, qual que é o andar, qual que é o respirar. Faz esse laboratório com você. E coloca um espelho e pergunta: tá, como que eu falo? Como que eu olho? Como que eu penso? Como que eu ando? Como que eu... Até o nosso respirar descreve, se a pessoa tá aqui. Aí ele fala: não gosta do que ele está falando. Então, o nosso corpo fala, né? Em tudo que a gente faz. Então, a gente consegue identificar isso, que o processo de restauração das nossas vidas, ele virá de um stop das nossas vidas, né? Ou seja, para, senta e fala com o teu Deus e abre teu coração. Coloca tudo para fora. Como a bispa sempre fala, né? Põe para fora aquilo que está dentro de você. Se você não falar, ele não vai, eu sei, tá... Não, ele sabe, mas ele precisa escutar da gente, pra gente colocar tudo pra fora. Palavra pesada, mas vomita logo tudo que tá dentro de você. E na Bíblia fala, né, quando você não tiver palavras para expressar, ele vem, recolhe as suas lágrimas e ele consegue entender. Com certeza. Então tem momentos que a gente só vai chorar, a gente não vai conseguir abrir a boca nem para falar um pai, nem para fazer nenhum som. Porque é com os gemidos inexprimíveis que ele consegue entender, ele conhece a lágrima, mas a gente precisa de alguma forma pôr para fora. Seja passar a noite inteira chorando, ou aquele momento chorou, você com as lágrimas, porque ele entendeu e ele vai começar a confortar. Sim, assim foi com Ana. Ana teve essa experiência. Então, assim, o erro das pessoas é não ler a Bíblia, primeira coisa. Por isso que elas não sabem como que elas podem, porque eu enxergo a Bíblia como um grande manual.
tudo que a gente vai passa ou já passou, está aqui. E as resoluções também vêm daqui. E o mundo não lê a Bíblia, o mundo nos lê. Eu escutei uma vez isso e eu carrego isso para minha vida. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E eu, como eu faço ministração para as crianças, eu sempre falo com elas exatamente isso. Na escola de vocês, os seus amigos sabem que vocês vão para a igreja, certo? Certo. O seu comportamento é de quem vai para a igreja? Às vezes não. Então, ele não tem isso daqui. Não tem a Bíblia. Só que ele vai ver você. Ah, não, ele fala que vai para a igreja, então ele lê a Bíblia, então se ele está fazendo isso é porque na Bíblia está falando que pode. É o pensamento de uma criança. É muito por amostragem e por visão. Aquilo que elas veem, elas vão lá e replicam. É assim que a gente faz. Como que a gente aprendeu a correr? Vendo os outros correndo. Ninguém fala, coloca o pé na frente do... Não. Você está andando, põe velocidade, você corre. É assim, com uma criança. Então fica mais didático para a gente explicar essa questão de você se colocar à disposição através da palavra. Para que Deus fale com você através da palavra. E você saiba como falar com Ele através da palavra. Que a pessoa, eu preciso orar com eloquência, com uma boa frase, né? Mas às vezes não. Chora, né? Põe tudo para fora chorando. É uma das ferramentas que nós temos. E nesse processo, eu sei que cada um de nós aqui tem um período, teve a sua escada, né? Tem as suas escadas. Porque a gente nunca tá sempre 100%. Mas nesse período de ser escada, né? Vocês têm alguma... Já estamos finalizando, né, o nosso episódio. E vocês têm algum livro, alguma dica de louvor, de filme, que possa ajudar quem vai nos ouvir, quem vai nos assistir no YouTube, a permanecer, a acreditar, sem titubear em pensamento ou no coração, que essa restauração ela vai ser concluída quando Jesus Cristo voltar, e nós temos certeza que Ele voltará muito em breve, assim eu espero, no meu coração, e que essa correção ela vai ser plena e Ele vai se alegrar do trabalho que o Espírito Santo fez nas nossas vidas. Vocês têm alguma indicação? Podem falar, tá, gente? Então, eu tenho o filme A Cabana, que por mais que ele não seja cristão, ele fala muito forte sobre este processo. Porque o processo de restauração é você aprender a perdoar a quem te machucou, é você aprender a se perdoar, é você aprender a aceitar aquilo que você fez, mesmo que aquilo tenha sido vergonhoso, porque a gente tem atitudes sábias que nos envergonham. Mas eu preciso aceitar que aquilo forjou o meu caráter. Talvez se Deus não tivesse permitido, porque tudo é com permissão de Deus, se Deus não tivesse permitido que acontecesse aquilo, que eu fizesse aquilo, eu não tivesse o caráter que tenho hoje. Então a gente precisa entender isso. E ele é assim, algo fantástico, porque a cena que mais me tocou foi a parte do julgamento. Pra gente parar de nos julgar e julgar o outro. E falar assim pra Deus, por que isso? Ele tem a razão dele, ele tem o motivo dele para aquilo acontecer. Ou porque, nossa Deus, colocar assim, eu tô te servindo, eu tô te louvando, eu tô fazendo isso, tô fazendo... A gente às vezes tem essa tendência de enumerar para Deus o que a gente faz e apontar o defeito do irmão do lado do que ele tá fazendo de errado. E aí Deus olha e fala assim, tá, mas o mesmo amor que eu tenho por você, eu tenho por você. E resta agora, se vocês vão retribuir, como vocês vão retribuir esse amor? Eu acredito que seja, eu sou filha única, mas eu fico imaginando se eu tivesse um irmão. Meus pais, eu teria uma atitude, meu irmão teria outra. Meus pais amam, iriam nos amar da mesma forma. Só que qual seria a forma que eu iria retribuir esse amor? Eu iria demonstrar ou eu iria ficar retraído, meu irmão ia demonstrar? É óbvio que se ele demonstra amor, ele recebe amor. Se eu não demonstro amor, eu não recebo amor. É uma troca. É uma troca, é uma via de mão dupla. Eu entrego, eu recebo. Mas também eu não posso entregar e ficar assim, cadê o meu? Cadê? Não vai adiantar. Então, esse filme, pra mim, ele é fantástico. E pegando também aquilo que a gente falou um pouquinho há pouco, que as nossas escadas, elas são de idas e vindas, né? A gente desce uns degraus, aí retrocede porque a gente acha que, não,
aí depois vem o Espírito Santo, nos convence, aí a gente já desce mais um pouco. Tem o livro, né, A Cabana, tem o filme, e tem o De Volta à Cabana também, que é muito bom. Que tá no livro, que reflete essas mesmas questões com uma outra história, mas também com os mesmos ensejos, com a mesma base, com a mesma estrutura, de que o julgamento em si, ele pode acontecer, mas que não aconteça com tanta frequência, e o nosso julgamento com o próximo não precisa existir. Mas, óbvio, ser humanos que somos, faremos isso, né? Mas, buscando em Cristo, não fazer. Mais alguma indicação? Eu tenho um louvor que ele é muito forte. Eu já indiquei para uma pessoa que tem depressão, ele é Rocha, do Eli Soares. Tem uma letra forte, linda, que no começo fala ali que os meus pés já não conseguem mais andar, né? Então é nesse processo que a gente não tem mais esperança, que você está desistindo, mas aí depois ele fala, precisa entender que eu sou teu, Jesus. Então ele é muito lindo e eu acho que assim ajuda muito no nosso momento de fraqueza, pra gente entender que a gente é de Deus, que ele, mano, não vai acontecer nada nele e que a gente está firmado na rocha. Então vamos estar sempre firmado e ele ajuda, um louvor que ajuda muito, muito fortalecedor. O meu não é um louvor, mas é um álbum, o tio William conhece bem, do Renascer Praise. Eu sou suspeito, toda vez eu vou lá e indico Renascer. Nessas dificuldades que eu passava, eu colocava um louvor, aquele álbum do Renascer Praise, e, eu viajava, porque é muito tocante os louvores dele, né, tio? E da harpa também, eu gosto muito, e um que eu recomendaria, Um Vaso Novo, porque ele expressa que nós somos um vaso, nós temos que ser moldados, não aquilo que o mundo quer moldar a gente, mas sim como Cristo tem que moldar, como Cristo quer te moldar da forma que Ele quer, sabe? Perfeito. Então é isso, Um Vaso Novo. O meu, óbvio, que além do livro ia ser um louvor do Renascer Praise, Restitui. Eu já dei essa indicação, vou indicar de novo, porque é impressionante a forma com que Deus pode falar conosco através de louvores, mas sempre tem que estar na Bíblia. Se não está, a gente já fica com o pé atrás. Mas esse louvor, ele nos traz de volta ao lugar que nós deveríamos estar, que é ao lado de Cristo. Ser cristocêntrico, né? Ter Cristo no centro de todas as coisas. É o principal para as nossas vidas. E vamos finalizando mais um episódio. Deixem aí os seus arrobas, se apresentem aí para as pessoas saberem quem está por trás das vozes que elas estão escutando, né? Oi, meu nome é Isamara. E qual é o seu arroba do Instagram, do Facebook? Se as pessoas quiserem conversar com você, Não faço a menor ideia. eu vou pegar e colocar na descrição. Eu não faço a menor ideia, de verdade. A Vitória mesmo também não sabia no primeiro episódio que ela veio, e aí o Matheus, o noivo dela, veio e trouxe o arroba dela. Eu sou Ana Luísa, meu arroba do Instagram é Ana_MonteiroXX, alguém fala Monteirox, né, por causa da X. Meu Facebook é Ana Monteiro. Perfeito. O meu, eu não sei se está certo. A gente corrige na descrição. Léo Rodrigues. Léo Rodrigues no Instagram. Não, perfeito. E você já sabe, o meu é @Camarce no Instagram e o William Camargo nas outras redes sociais. Precisando, estamos aí também com @StrongYoung__. Não errei, é @StrongYoung_. Não? Strong__. A Wendy, que estava no segundo episódio, está atrás da câmera e está me ajudando. Vocês podem também chamar a gente por lá, fazer perguntas, questionamentos, pedidos de oração. A nossa igreja está aberta aí para vocês, Tabernáculo de Profetas, para vocês estarem com a gente, presente nos cultos, para vocês nos conhecerem, pedir um conselho, uma oração. Nós estamos aqui para isso, para somar com vocês, para vivermos o reino de Cristo na sua intensidade. Eu desejo a todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que vocês estão escutando, e que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus e até mais.